A cura para o complexo de inferioridade. Escuta esse testemunho. Quando eu era jovem, eu tinha muito complexo de inferioridade, cresci em meio a muita timidez, eu era um jovem muito introvertido, muito fechado, e esse complexo me levava a duvidar do amor das pessoas e até mesmo do amor de Deus. Um dia eu estava sentado logo no início da minha conversão, na beira de uma calçada, numa praça, e tinha uma indagação no meu coração que era a seguinte: será que Deus me ama? Será que Jesus me ama mesmo? Eu estava começando a ouvir falar do Evangelho, do amor de Deus, e eu duvidava até mesmo do amor de Deus. E eu me lembro que eu ali sentado, cabisbaixo, pensando justamente isso, vai passando um senhor na rua, esse senhor com um shortinho de jogar bola, sem camisa, chinelo de dedo nos pés, chinela havaiana. Ele vai passando, seguindo o seu caminho. Quando ele passa na minha frente, ele para, ele olha na minha cara, ele é tomado pelo Espírito Santo de Deus, ele aponta o dedo para mim e fala: Jovem, Jesus te ama. E ele vira e continua seguindo o seu caminho. Naquele dia eu entendi que eu era alvo do amor de Deus. A paz do Senhor Jesus seja com todos, que Deus abençoe tua vida. Pastor Fabiano Silva aqui. Muito obrigado pelo carinho de tê-lo comigo aqui, né, nos acompanhando nesse trabalho. E essa é uma temática muito importante, irmãos. Mas antes eu queria fazer um pedido para você. Se você deseja realmente obter do Senhor uma palavra, uma cura, uma restauração para esse problema, se você clicou nesse vídeo, acredito que você está passando por esse problema. Então acompanhe a mensagem até o final, tá bom? Foi preparado com amor, com carinho para você. Eu tenho certeza que Deus pode te abençoar através dessa palavra. Se está com pressa agora, está uma hora inoportuna, salva o vídeo, acompanha depois, mas ouça tudo aquilo que a gente vai abordar nesse vídeo. Não será extenso, mas tudo que for falado aqui, com certeza vai ser muito importante para você obter a sua cura e a sua vitória nessa área da sua vida, tá bom? Dito isso, meus irmãos, como eu disse no início, eu era um jovem que sofreu bastante a respeito dessa questão do complexo de inferioridade. Complexo de inferioridade nada mais é do que você supervalorizar o outro em detrimento de si próprio. Então a gente olha para as outras pessoas e a gente consegue ver valor nas outras pessoas e não consegue ver valor na gente mesmo. Eu me lembro quando eu comecei a frequentar a igreja, uma das canções que mais alegrava o meu coração é aquele corinho bem antigo que diz: Quero que valorize o que você tem. Essa canção trazia muito refrigério, muita cura, muito bálsamo no meu coração, porque ela dizia, né, no seu refrão: Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Então, eu percebo que é uma realidade que muitas pessoas estão vivendo. Estou trazendo essa temática. Alguns dias atrás recebi um amigo em casa, também ovelha, faz parte da igreja que a gente pastoreia, e ele querendo conversar a respeito de algumas lutas, algumas provações, e a questão que ele levantou, que eu menos imaginava, que eu jamais podia pensar, era justamente essa: pastor, eu tenho muito complexo de inferioridade, eu acho que aquilo que eu faço não tem valor, eu acho que eu não sei fazer bem, eu acho que as pessoas, enfim, não se agrada quando eu trago uma palavra, quando eu faço alguma coisa. E é uma pessoa que quem olha de fora jamais diria isso, mas essa questão ela está internamente arraigada ali no coração da pessoa, infelizmente. Então, irmãos, o complexo de inferioridade, nessa supervalorização do outro em detrimento de si próprio, ela traz uma série de problemas sociais na nossa vida. Primeiro, ela causa muita timidez, a pessoa se torna extremamente tímida, fechada, porque ela acha que aquilo que ela tem para dizer não é relevante no contexto social que ela está. Todo mundo fala, é legal, mas se ela falar, ela acha que é irrelevante para o contexto social que ela está inserida. Complexo de inferioridade traz muito desânimo, porque a pessoa acaba não tendo força para idealizar projetos, para fazer novas coisas, acaba, enfim, se fechando, a timidez, o desânimo, o complexo de inferioridade também ele traz um estreitamento social, porque se eu sou irrelevante, então logo eu vou me afastando das pessoas e infelizmente também traz uma dependência emocional muito grande.
porque eu não consigo me afastar de todo mundo, logo aqueles que permanecem próximos de mim, eu acabo tendo uma dependência emocional muito grande dessa pessoa, já que eu não tenho muita gente para conversar, para estar. Aqueles que eu tenho, eu vou estar muito ligado a eles, e isso em determinado ponto acaba não sendo muito bom, tanto para a pessoa quanto para essa pessoa a qual é ligada a ela. Então, meus irmãos, eu vejo que infelizmente é um problema que traz muito prejuízo, muita tristeza, muita frustração para quem sofre dele, tá bom? Eu queria trazer aqui alguns exemplos bíblicos de pessoas que passaram por esse problema. Pelo menos dois, só para te contextualizar. Mas se você veio até aqui, eu queria fazer um pedido. Se inscreve no canal, dá uma força para a gente, compartilha o vídeo com quem você acha que precisa ouvir a respeito dessa temática, tá bom? E deixe seu comentário, escreve a sua história, vamos interagir, vai ser muito bom em nome do Senhor Jesus, tá bom? Primeiro exemplo bíblico, eu falo a respeito de Moisés. É interessante, meus irmãos, que grandes homens de Deus, não somente bíblicos, mas também grandes homens de Deus da atualidade hoje, que estão nos altares pregando, muitos deles sofreram com esse problema antes de conseguir se tornar um pastor, se tornar um pregador, se tornar alguém de eminência aí na nação, ou de relevância no contexto a qual a pessoa está inserida, né? E Moisés, ele era dessa forma. A gente vê que quando Deus chama Moisés, Moisés começa a dar uma série de desculpas para Deus, porque ele não quer ir, porque ele tem medo, porque, enfim, ele tem lá os seus motivos para não querer se envolver mais nessas questões. Em Êxodo capítulo número 3, por exemplo, no versículo de número 13, ele diz assim: eis que quando vier os filhos de Israel, ele disse: é o Deus de vossos pais me enviou, vão dizer: qual é o seu nome? O que eu vou dizer então? Aí Deus responde para ele: diga que o grande eu sou e tal. No capítulo 4, versículo 1, Moisés diz assim: mas eis que eles não crerão em mim, nem ouvirão a minha voz, porque vão dizer: o Senhor não te apareceu. No versículo de número 10, ele diz assim: então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque eu sou pesado de boca e sou pesado de língua. No versículo de número 3, do capítulo 13 do capítulo 4, ele diz: ele, porém, disse: ah, Senhor, envia outro. Isso é interessante, meus irmãos. Moisés, ele está correndo, fugindo de todas as formas do chamado de Deus, porque ele acha que ele não tem capacidade para executar esse chamado, que ele não tem capacidade para cumprir essa missão que Deus está entregando a ele. E olha que interessante, né? A missão que Moisés cumpriu, e esse homem que diz que não sabe falar, o livro de Deuteronômio são discursos de Moisés. Então, a gente vê que não é uma questão real, mas é uma questão que muitas das vezes aflige a mente da pessoa e acaba subtraindo aquilo que Deus poderia fazer e realizar na vida. O segundo exemplo que eu gostaria de compartilhar com vocês, esse exemplo eu gosto bastante também, me identifico bastante com ele, é a respeito de Timóteo. Timóteo é interessante que é um jovem que Paulo está preparando para o ministério, mas sempre Paulo está dando incentivos para Timóteo, porque a gente vê as entrelinhas ali da vida de Timóteo esse complexo, essa inutilidade para servir, pelo menos, que existia no coração dele. É interessante, em 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 6, Paulo diz para ele: por esse motivo te lembro, desperte o dom de Deus que existe em você, que foi lhe dado pela imposição das minhas mãos. Paulo, ele está sempre dando injeções de ânimo em Timóteo, para que Timóteo possa cumprir a missão, cumprir o chamado de Deus. No capítulo 2, 2 Timóteo, Paulo diz: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. No capítulo de número 2, no capítulo de número 4, perdão, capítulo de número 4, ele diz assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, seja no tempo ou fora de tempo, redáguas, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina. Então percebo que Paulo estava sempre dando injeções de ânimo para Timóteo, para que Timóteo
fosse avante, para que Timóteo cumprisse a chamada, cumprisse seu ministério, não recuasse, não retrocedesse, não valorizasse demais as pessoas em detrimento de si próprio. Eu me lembro, meus irmãos, que quando eu ia na igreja, né, quando o Senhor começa a dar uma direção de um chamado ministerial na minha vida, eu ia nos cultos e eu via um pregador pregando e Deus usando, Deus abençoando. Quando terminava o culto, em vez de eu sair feliz, eu saía triste, porque eu olhava para aquele pregador, eu comparava comigo e eu falava, não, isso aí que é pregador, eu nunca vou pregar dessa forma, Deus nunca vai me usar dessa maneira, Deus nunca vai fazer na minha vida como fez na vida dele e tal. E eu diminuía aquilo que Deus poderia fazer, e com o tempo Deus foi me curando, Deus foi tratando o meu coração. Você quer a cura para esse mal que tem te ferido, te atormentado? Eu quero deixar um último texto bíblico aqui com você, e aqui a gente já encerra, está lá em Lucas, capítulo de número 10, mas olha só que interessante, quando Jesus ele fala a respeito do amor, né? Capítulo de número 10, versículo de número 26, diz assim: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha só que interessante, a cura para o complexo de inferioridade. O que é? É o amor de Deus, é amar a Deus. Eu só consigo amar a Deus porque Ele me amou primeiro. E esse amor me constrange a entender que eu preciso amá-lo de todo o meu coração. Esse texto que está lá em Deuteronômio e foi citado aqui, né, pelo escriba que está indagando Jesus, mas ele dá uma resposta assim sensacional para o Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Então aqui eu vejo muitas pessoas falam, né, dois grandes mandamentos, mas se você quiser entender assim, não são dois mandamentos, mas são três amores. Porque, primeiro, se eu quero vencer o complexo de inferioridade, eu preciso amar a Deus. Quando eu amo a Deus, eu entendo que o Senhor, Ele me criou com um propósito, Ele me criou nesse tempo, me inseriu nessa família, me deu as habilidades, os talentos que eu tenho. Isso me fortalece. Para o segundo ponto dessa questão, amar o próximo, pastor, não. Amar a si mesmo. Antes de você amar o próximo, você precisa amar a si mesmo. Quando você aprende a amar a si mesmo, você aprende a gostar de si, você aprende a se olhar no espelho e se achar bonito, você aprende a gostar da sua voz, a gostar do seu jeito, a gostar do seu corpo, você aprende a valorizar aquilo que Deus entregou na sua mão, seja dom espiritual, ministerial, talento, habilidade para servir, você aprende a amar tudo isso. Quando você é pleno no amor de Deus, quando você é pleno no amor de si mesmo, então você consegue amar as pessoas, entendendo que você tem algo especial que pode ajudá-las também, que pode abençoar a vida de outras pessoas também. Quantas pessoas que são tão complexadas que elas negam, elas sabotam aquilo que Deus poderia fazer na vida dos outros, porque elas não conseguem servir o outro, não consegue dividir aquilo que Deus colocou nas suas mãos, não consegue repartir aquilo que Deus colocou em você, porque acha não que é irrelevante, que não tem valor nenhum, que aquilo que tem para dizer não vai afetar a vida de ninguém, não vai mudar a vida de ninguém. Então, deixo uma palavra para você hoje, que é a cura. Descubra esse amor de Deus, esse amor a si próprio. E quando você conseguir entender o amor de Deus, amar a si mesmo, você vai conseguir amar as outras pessoas e passar para elas e transmitir para elas tudo aquilo que Deus ele já colocou sobre a sua vida, tá bom? Que Deus te abençoe, meu irmão, Deus te abençoe, minha irmã, que você consiga vencer esse mal, descobrindo na palavra de Deus esse amor, essa missão, esse chamado, essa vocação que Deus colocou nas suas mãos para abençoar a vida de alguém, tá bom? Se você nos acompanhou até aqui, que Deus em Cristo te abençoe. Eu gostaria de sugerir um vídeo para você, vou deixar o link aqui no primeiro comentário, encontrando graça na inutilidade. Quantas pessoas se acham inúteis, às vezes por uma situação que aconteceu, às vezes por um momento que está passando, por um momento que está vivendo, mas a graça de Deus nos encontra lá na inutilidade, tá bom? Dá uma olhadinha lá também, que Deus te abençoe. Fiquem com Deus.